Então, conforme prometi, eu vou dar hoje mais algumas explicações suplementares sobre a questão das 12 camadas da personalidade, mas para isso eu preciso voltar um pouco atrás e dizer dos elementos da psicologia do Lipizzondi que foram, por assim dizer, incorporados nessa teoria. Eu estudei o Zondi muito tempo, não só com o Dr. Miller, mas com outros conhecedores da matéria, como Claude Van Reet, Pedro Balas e muitos outros que frequentavam ali o círculo de estudos zondianos que o Dr. Miller criou no seu consultório. E essa psicologia se baseava essencialmente na teoria das pulsões. As pulsões, evidentemente, são impulsos que todo ser humano tem e que se manifestam e se combinam em formas variáveis. Ele dizia que existem 4 pulsões básicas, que são a pulsão do sexo, a pulsão do que ele chamava de paroxismalidade, que é acumular e descarregar, a pulsão do ego, na autoafirmação, e a pulsão de contato social, quer dizer, conhecer, conviver com as pessoas. Cada uma dessas tinha 2 vetores, um positivo e um negativo, e essas pulsões se combinavam diferentemente, formando uma variedade de formatos de personalidade possíveis. E o Zondi, que durante um tempo trabalhou no Instituto de Genealogia de Budapeste, ele acabou verificando que havia uma recorrência de doenças e de profissões dentro das mesmas famílias ao longo do tempo. E um dia ele teve uma intuição genial de que essas pulsões se expressavam em simpatias e antipatias que as pessoas tinham pelos seus semelhantes. E com isso ele coletou 48 fotografias de pacientes nos quais uma dessas pulsões se manifestava de uma maneira exagerada e mórbida e criou o famoso teste de Zondi. Mas, é claro, o teste por si, ele não funciona sem um enorme conhecimento da teoria. Quer dizer, não é um teste que você possa aplicar de maneira mecânica. Embora haja na internet um site francês, Le Fameux Test de Zondi, tá certo? Onde você obtém um resultado. Aquele resultado não é inexato, mas é muito genérico e muito esquemático, né, do teste. O teste de Zondi, em primeiro lugar, ele precisa ser feito várias vezes, no mínimo 10, né, para você obter um diagnóstico correto. E o Zondi, por um lado, ele tinha esse quadro das pulsões e ele tinha um esquema em pirâmide dos elementos da personalidade, onde numa primeira faixa você tinha os impulsos básicos, né, certo? Numa segunda você tinha o meio social, na terceira você tinha o meio cultural, na quarta você tinha o ego e no topo do ego você tinha o espírito, né? Então dizia ele que a função do ego era articular essas várias pulsões de maneira a que elas pudessem se manifestar de uma maneira que ele dizia, primeiro socializada e depois humanizada. Quer dizer, você primeiro canaliza as pulsões de uma maneira que seja socialmente aceitável e depois, com base nisso, você vai transformando esses impulsos em virtudes e qualidades, né? E o ego, evidentemente, para fazer isso, ele tem de ser orientado pelo espírito. Quer dizer, ele vai sozinho até um certo ponto, mas depois daí tem que ter uma espécie de inspiração superior, que é exatamente o que ele chamava o espírito. E eu, durante muito tempo, comecei a meditar sobre isso. Ele comparava essas pulsões a um palco giratório, né? O palco vai girando e aparece uma pulsão, depois a outra, depois conforme a situação que você está vivendo. E normalmente o palco gira, de modo que todas as pulsões possam encontrar a sua expressão devida e ser, por assim dizer, contrabalançadas ou neutralizadas pelas outras, conforme a situação. E ele comparava a doença mental a um palco giratório que quebrou. Então ficava sempre a mesma pulsão obsessivamente, forçando a conduta num determinado sentido. E forçando, isso é que é a coisa mais extraordinária, porque ele descobriu tudo isso antes que os caras tivessem descrito o ADN.
muito antes. Isso aí em 1910, 20, ele já tinha essa ideia toda. E ele descobriu que essas quebras, por assim dizer, do palco giratório eram determinadas por pulsões hereditárias, em que, comparava ele, dizia, os nossos antepassados, eles continuam vivendo na nossa mente, na nossa alma, como personagens que exigem que a gente repita a sua vida. Então é por isso que você tem esses sintomas recorrentes ao longo do tempo. Tá certo? E a função do ego é usar esse material hereditário, combinando de maneira mais ou menos criativa, para que ele se torne, primeiro, que a conduta se torne, primeiro, socialmente aceitável e depois se torne até um canal para manifestação de algumas virtudes e qualidades. E esse problema de como lidar com as pulsões, isso aí me ocupou muito tempo, porque todo o problema da maturidade é este. Nós temos basicamente os mesmos impulsos e a conquista da maturidade tudo depende, vamos dizer, de um conhecimento efetivo das pulsões que você tem. Quer dizer, que são desejos que às vezes aparecem sob uma forma direta, às vezes aparecem sob a forma da sua rejeição. Por exemplo, vamos dizer, a própria pulsão sexual, ele diz que se manifesta de duas maneiras, ativa e passiva, e que essas duas podem, por sua vez, ser afirmadas ou negadas, de modo que a negação, quando é extrema, ela mostra, vamos dizer, a presença e a força dessa pulsão. Não é isso? Então, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que tem, vamos dizer, uma vida sexual nula, zero, a pessoa aparentemente é assexuada, mas quando você faz o teste, você vê que tem uma tensão enorme, né, nessa área sexual. Então, aquele impulso que é rejeitado é o que está determinando efetivamente a conduta. Né? E assim acontece com as outras pulsões também. O sujeito que, por exemplo, se retira, o misantropo não quer falar com ninguém, tal, mas quando vê o vetor contato está exacerbado, quer dizer, ele está ansiando por um contato humano, e justamente essa ânsia é tão forte que ele tem que negá-la porque não consegue satisfazê-la. Então, observando essas coisas em mim mesmo e nas outras pessoas, quer dizer, eu apliquei, não para fins clínicos, evidentemente, mas apenas para meu estudo, apliquei esse teste de Zonde em centenas de pessoas que eu conhecia muito bem, né? E eu acredito que foi a psicologia do Zonde foi a primeira corrente de pensamento cuja veracidade eu pude confirmar na prática. Eu via que aquilo era exatamente assim, testava de um jeito, testava do outro, falava, mas não é que o homem tem razão mesmo? E na época do Zonde, a ideia de que as doenças mentais eram hereditárias, né, foi muito subscrita pelo pessoal favorável à eutanásia, sobretudo os nazistas. E criou-se uma situação aí, muito estranha, porque o Zonde não só era judeu, como foi prisioneiro de um campo de concentração, do qual ele conseguiu sair por suborno, né, que ele deu a quantia equivalente à compra de um tanque de guerra, mas um dinheirão na época. Então o Zonde ficou assim como uma espécie de batata quente, ninguém queria mexer nisso. Porém, depois, com os estudos sobre o ADN, está falando, não dá mais para negar, a coisa está aí presente mesmo, é um fato. Então o interesse pelo Zonde aumentou muito nas últimas décadas. Né? Você tem uma infinidade de livros sobre o Zonde agora, né? E sem dúvida foi um dos maiores gênios da psicologia e da psiquiatria de todos os tempos. E este problema das pulsões me chamava a atenção justamente porque as pulsões que são negadas, elas são ignoradas pela pessoa. Ela esconde aquilo, não dos outros, mas de si mesma. Ela não quer pensar naquilo, e justamente aquilo está sendo o fator determinante da sua conduta. Dito de outro modo, o indivíduo está se vendo de uma maneira inversa e não se conhece efetivamente. E a função do ego, embora o ego seja apenas uma das pulsões, orientado também de duas maneiras, no sentido da expansão do ego ou da sua contração e enrijecimento, a função do ego era se sobrepor ao universo das pulsões
justamente através das conexões que ele estabelecia, conexões e checks and balances que ele estabelecia entre uma e outra, e daí a função que o Zondi chamava o ego pontifex. O ego é o construtor de pontes, tá certo? Entre as várias pulsões. Quando a ponte cai, tá certo? Então uma coisa se desliga da outra e pedaços inteiros da alma passam a se ignorar. E justamente aquele que corresponde à seção do palco que paralisou e que está na frente da plateia é aquela que a pessoa mais ignora. Então eu vi que esse problema, vamos dizer, do autoconhecimento é uma coisa muito mais complicada do que eu poderia ter imaginado e do que eu tinha tido acesso em outras escolas de psicologia, sobretudo da psicanálise. Quer dizer, eu não só estudei muita coisa, mas eu fiz muitas análises, mais para efeito de conhecimento mesmo, tá certo? E vi que todas elas, comparadas ao Zondi, eram muito pobres. Só o Zondi tinha um plano geral da coisa, sabia integrar isso dentro do conjunto da história, da cultura e do espírito. Então, chegou um momento em que eu notei, falei, o Zondi ele deu o mapa da coisa, mas esse mapa ainda é estático, ele está falando apenas dos aspectos que são, das pulsões que são permanentes no ser humano e que se combinam, recombinam a cada momento de uma maneira diferente, conforme, vamos dizer, as atitudes da vida, os problemas que você tem, etc. As suas pulsões elas vão se modificando às vezes. Ele também pensava que a melhor maneira, que o ego opera através das escolhas que ele faz, escolhas conscientes. E que as escolhas principais eram a escolha do casamento, quer dizer, o parceiro que você escolhia, a escolha do círculo de amigos e a escolha do seu trabalho ou profissão. E ele criou um negócio que ele chamava de ergoterapia, que não é laborterapia, é completamente diferente, e que é justamente a orientação do indivíduo para uma ou outra profissão que permite uma montagem melhor do seu esquema pulsional. Ele tinha começado com essa verificação da coincidência entre profissões e doenças mentais na história das famílias. E culmina, então, o trabalho dele numa série de procedimentos psicoterapêuticos, entre os quais a escolha de um trabalho definitivo ou temporário, para curar o indivíduo, porque naquele trabalho ele é obrigado a articular os seus impulsos de uma maneira diferente do que fazia antes. Só que eu vi que faltava no Zondi uma coisa que era uma psicologia do desenvolvimento humano. Ele tinha o quadro, tinha o processo diagnóstico para cada momento da vida e tinha o procedimento terapêutico. Mas faltava o aspecto biográfico, quer dizer, o desenvolvimento de uma vida inteira. Eu falei, bom, então eu tenho que começar a procurar isso aí. Nesse momento me aconteceu uma coisa que muito me ajudou. Eu conheci um astrólogo búlgaro que residia no Uruguai, chamado Boris Christoff. O Boris Christoff era um homem muito engraçado, muito espirituoso, um gênio sob certos aspectos. E ele tinha algumas realizações fantásticas no campo da astrologia, entre os quais o fato de que ele prestava serviços à polícia uruguaia para localizar pessoas desaparecidas. Quando houve aquele caso do avião que caiu nos Andes, e as pessoas até começaram a praticar antropofagia e tal, ele ajudou muito a localizar essas pessoas por métodos astrológicos. Essa parte dos métodos astrológicos dele eu não conhecia direito, não conheço até hoje, mas em astrologia existe uma multidão de métodos de previsão, alguns enormemente complicados, como as chamadas direções primárias, que requerem altos cálculos de trigonometria esférica, outros mais simples, e eu nunca levei a sério nenhum desses métodos de previsão. Até hoje,
eu acho que a única coisa que é mais ou menos válida na astrologia é o aspecto estrutural permanente, se é que isso existe. Né? Mas, entre outras técnicas que o Boris Christoff usava, ele tinha inventado uma que era muito simples. Ele partiu do fato de que um giro completo do planeta Urano, são 84 anos, representava o esquema de uma vida inteira, quer dizer, a duração esquemática ideal, por assim dizer, da vida humana. E partindo disso, ele pegava cada casa do horóscopo, dividia em 7 pedaços, e dizia, cada pedaço corresponde a um ano da vida do cara. Se você me perguntar se isso funciona ou não, eu digo, até hoje não sei. Tá certo? Ele, inclusive, esse método ele chamava Proluna. Então ele fez a minha Proluna, umas coisas acertou, outras errou, e como diz, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Mas o que eu pensei na época foi o seguinte: é impossível que esta duração esquemática e ideal da vida humana de 84 anos corresponda à vida de qualquer pessoa em particular, porque as pessoas não vivem 84 anos. Umas vivem 20, outras vivem 30, outras vivem 120 e assim por diante. Então, entre, vamos dizer, um esquema ideal, ou esquema, por exemplo, de arquetípico, né, e a vida real de cada um, deve haver um hiato, de modo que, pelo esquema ideal, é impossível você discernir a situação real. No entanto, a ideia de, vamos dizer, de um esquema ideal, um esquema arquetípico, me pareceu em si mesma muito justa, contanto que você não a aplicasse, por assim dizer, literalmente ou materialmente à vida de um indivíduo. Eu digo, então, é claro que se a vida humana é um transcurso no tempo, e esse transcurso é acompanhado naturalmente de crescimento, desenvolvimento, decadência e morte, e isso acontece para todo mundo, tá certo? Então, a ideia de um circuito ideal, ela faz muito sentido em si mesma, desde que você não use esse circuito ideal, esses 84 anos, como medida matemática. Então, foi aí que me apareceu a ideia de usar esses 12 signos ou casas do zodíaco, tá certo, como etapas de um desenvolvimento. E esse desenvolvimento era marcado, segundo eu, e note bem, nisso aqui eu também realizei centenas de diagnósticos de pessoas que eu conhecia muitíssimo bem, assim como de personagens históricos. E esse desenvolvimento ideal era marcado por mudanças que são absolutamente necessárias e incontornáveis. Eu falei, eu só vou levar em conta aqui, então, aqueles fatores cuja presença é absolutamente necessária, que não podem ser casuais de maneira alguma. Como, por exemplo, uma criança, logo que ela nasce, a primeira coisa que ela faz é tomar posse do seu corpo. A criança é eminentemente interessada no seu próprio corpo. A visão que ela tem do mundo é totalmente subjetiva do ponto de vista físico, corporal. E só aos poucos ela começa, só quando ela já tem alguma capacidade de movimento, ela começa a explorar o ambiente físico em torno. Todas as crianças são assim. Tá certo? Então você vê que, por exemplo, um bebê, quando nasce, ele está muito interessado no seu próprio pé, ele fica examinando o pé, né? Chupando o dedo, chupando o pé, e assim por diante. Mais tarde ele começa a remexer objetos. Essa ordem não pode ser invertida, é impossível. O garoto começa a tomar conhecimento do ambiente físico em torno antes de tomar posse do seu próprio corpo. Então aí você tem uma passagem nítida. Essa passagem não podia ser assinalada com uma cronologia exata, quer dizer, foi tal dia que o neguinho mudou. Isso não é possível. Mas a passagem tem de acontecer de qualquer maneira. Existia em seguida uma terceira passagem, que é quando o indivíduo começa a se comunicar não só com o seu ambiente físico, mas com o ambiente verbal em torno. Quando ele aprende os signos, a linguagem, e começa a ter um meio de ação que ele não tinha antes.
Não é isso? Essa passagem também é nítida, quer dizer, não há possibilidade de você confundir, quer dizer, um bebê que está apenas, vamos dizer, engatinhando e explorando coisas em torno, com um bebê um pouco mais tarde, quando ele é já capaz de se explicar de alguma maneira. Tá certo? Essa passagem também não corresponde, vamos dizer, a uma data exata, uma cronologia, mas ela por assim dizer, conceptualmente inconfundível. Não há como confundir uma coisa com a outra. Então foi disto que me apareceu a ideia, vamos dizer, das 12 camadas da personalidade. E essas camadas eram marcadas por duas coisas. Primeiro, a busca de um objetivo dominante e o aparecimento de um tipo de sofrimento também dominante durante uma certa fase. Então, você vê que uma criança que logo que nasceu, vamos dizer, ela está... A primeira coisa que ela se ocupa é tomar posse do seu próprio corpo, e a coisa que mais a faz sofrer é o próprio corpo. A criança chora quando está com sono, quando está com fome, quando está com dor. Se ela não tem, por assim dizer, problemas humanos. Estou chorando porque minha namorada me largou, estou chorando porque perdi o emprego. Eu não tenho esse problema. Eu estou chorando porque minha barriga me dói, né, porque eu quero mamar, alguma coisa desse tipo. E, num segundo momento, quando começa a exploração do ambiente físico, ela pode ter frustrações que vêm do ambiente físico. Por exemplo, quando ela pega um objeto e o pai e a mãe tomam esse objeto da mão dela, ela começa a chorar. Isso é muito diferente de chorar porque você está com fome ou com dor. Tá certo? Então, nesse segundo momento, você vê que a criança tem a possibilidade de ser frustrada no seu empenho de dominar o ambiente físico. E não só frustrada no funcionamento normal do seu organismo, como era na primeira fase. Num terceiro momento, quando você aprende a falar, então, evidentemente, você quer compreender e ser compreendido. E quando você falha numa dessas duas coisas, você sofre. Muito mais por isso do que por motivos referentes às duas fases anteriores, embora esses motivos continuem, eles apenas saem do primeiro plano. Porque uma criança que já sabe falar, ela também pode sofrer porque está com dor, ou porque está com fome, ou porque o brinquedo que ela queria pegar caiu da mão dela. Uma vez eu me lembro que eu sofri horrivelmente com um brinquedinho meu que caiu dentro da privada. E foi naquele momento que eu entendi o que significava nunca mais. Falei, isso aí não volta mais. Foi uma tragédia. Depois me compraram outro igual e voltou tudo ao normal. Mas a privada surgiu como uma espécie de símbolo do buraco negro, o caminho a porta para o nada. Então, você continua com essas motivações das fases anteriores, só que elas saem do primeiro plano. Elas são integradas num círculo maior, por assim dizer. Então, estas passagens, elas marcam a vida de qualquer pessoa. Não tem uma cronologia exata. Isso pode acontecer, em princípio, a qualquer instante. Tem umas crianças que passam de uma fase para outra mais rápido, outras menos rápido. Mas um dia vai ter que passar. E a mudança de comportamento é notável. Tá certo? Então, agora mesmo a gente está vendo o Jack aprendendo a engatinhar. Tá certo? Então você vê que o mundo físico adquiriu para ele uma importância muito maior do que tinha antes. Quer dizer, antes era apenas, por assim dizer, uma tela nublada que tinha no fundo. Agora não, agora é o cenário da sua vida. Tá certo? Então, quando vai aprendendo a falar, então a comunicação humana se torna enormemente mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a manipulação do ambiente físico agora é feita através da linguagem. Ele tem como pedir coisas, ele tem como se explicar. Então, quer dizer, a comunicação verbal, ela abrange, encobre e contém as duas fases anteriores. Então,
o desenvolvimento podia ser descrito de uma forma esquemática que correspondia aos famosos 84 anos, sem precisar durar 84 anos. Né? Tem pessoas que podiam percorrer aquilo muito mais rapidamente. Mas nenhuma dava saltos. Isso é importante, porque a atividade de uma das fases requeria, por assim dizer, o domínio da fase anterior. Então, por exemplo, um garoto que esteja, um bebê que ainda seja incapaz de manipular o seu ambiente físico, ele não aprenderá a falar. Né? Mesmo que ele não possa, vamos dizer, suponha o caso de uma criança paralítica, por exemplo. Né? Ainda assim, ela terá pelo menos o domínio ideal desse ambiente físico. Ela é capaz de se orientar no ambiente físico, coisa que ao nascer ela não era de maneira alguma. Tá certo? Então, uma fase tem de ser abrangida, contida, para poder ser superada. E a superação não a elimina, mas a contém. Né? Quer dizer, é superação no sentido do alemão Aufhebung, quer dizer, você levanta aquilo, você ergue aquilo para um outro patamar. Né? Então, cada patamar é assinalado, vamos dizer, por uma atividade predominante, por uma busca de um objetivo predominante e também pelo surgimento de uma forma específica de sofrimento que não existia na fase anterior, quando a busca desse objetivo é frustrada. Tá certo? Então, vamos dizer, a quarta fase era quando o indivíduo já tinha crescido o bastante, já tinha dominado de tal modo, vamos dizer, o ambiente verbal em torno, quer dizer, todo o campo das comunicações, para ele poder avaliar a sua vida como um todo do ponto de vista emocional. E ver se como um todo ele está feliz ou infeliz. Note bem, um bebê pequeno, ele só está feliz ou infeliz num certo momento. Né? Agora, chega uma época em que você tem um fundo emocional de felicidade ou de infelicidade, onde você avalia se gostam de você, se você é aceito, se você é desprezado, se você obtém as satisfações que quer da vida ou não. E isto mais ou menos corresponde à adolescência. Então aí significa assim, a busca da satisfação na vida como um todo. A busca da felicidade, por assim dizer. E a felicidade implica então, vamos dizer, a aceitação, a afeição, etc, etc. Né? É justamente quando os garotos têm, por exemplo, surgem problemas com a família, porque ele sente que não é amado o suficiente, com razão ou sem razão, ou quando ele começa a buscar uma namoradinha, quando ele vamos dizer, começa a ter uma relação mais afetiva com o seu círculo de amigos. Tá certo? E, por exemplo, aí a sua satisfação ou insatisfação se condensa em julgamentos mais permanentes ou mais ou menos permanentes que ele faz sobre as pessoas. Eu gosto do fulano ou não gosto do fulano. Esse é meu amigo, aquele é meu inimigo. Coisa que uma criança pequena não tem ainda. Uma criança pequena, ela pode encher o outro tapa no instante seguinte, estão brincando como se nada tivesse acontecido. Mas chega um dia que a coisa vai se condensando numa espécie de mundo emocional pessoal, numa espécie de autobiografia emocional e num julgamento sobre o seu quociente de felicidade ou infelicidade e das razões pelas quais você está feliz ou infeliz. Né? Então, esta fase é marcada, evidentemente, pela busca da aprovação, pela busca da afeição e pela escolha das afeições ou repulsas. Né? Logo em seguida, o indivíduo entra numa fase em que já não lhe basta ser gostado ou ter, vamos dizer, o coeficiente de felicidade necessário. Mas ele começa a se testar a seus próprios olhos para ver se ele gosta dele mesmo ou não, se ele tem motivos ou não. Então ele começa a se testar e buscar desafios. Não para provar nada para os outros, mas para si mesmo.
Provar para os outros é importante na quarta fase. Que tem o sujeito fazer coisas que lhe trarão o aplauso, a afeição, etc, etc. Mas chega uma hora que o indivíduo quer provar as suas próprias forças. Ele quer saber até onde ele é capaz de ir. Tá certo? Então, aí começa a buscar desafios. Tá certo? Não de olho na plateia, mas de olho na sua própria segurança interior. Quer dizer, a conquista de uma confiança, de uma segurança interior que não dependa do julgamento alheio. Dependa apenas dele saber quem ele é e do que ele é capaz. Não é isso? Então, por exemplo, se os garotos entram numa briga, tá certo? Importa a cada um deles vencer a briga, mesmo que não haja plateia alguma. Não é isso? Ao fazer, por exemplo, um exercício, o indivíduo tem que se superar de alguma maneira. Quer dizer, a busca da autossuperação é a constante. Isso aí. É claro que a necessidade do aplauso, da aprovação, ainda existe, mas ela já não é o foco principal. Por exemplo, se o indivíduo ele fracassa, mas é aplaudido por afeição, por paternalismo, ele se sente profundamente humilhado. Isso não o satisfaz mais. Né? Quer dizer, é o garoto que apanhou na rua e é consolado pela mãe. Se ele está na quarta fase, ele fica feliz, porque é tudo o que ele queria, isto. Mas se ele está na quinta, então a afeição materna começa a ser uma vergonha para ele. É aí que os garotos, por exemplo, fogem da mãe. Né? A rejeição da mãe é característica nessa época. Quer dizer, eu não quero ser carregado no colo. Eu quero, né, ser como o Alberto Roberto, eu se fiz por si mesmo. Tá certo? Então, esta é uma fase em que o indivíduo se impõe desafios. Todo mundo absolutamente passa por tudo isso. Tá certo? Só que tem alguns casos que o sujeito para. Quando ele já tem aquele mínimo de confiança em si mesmo que lhe permite atuar na sociedade, ele tem de passar para uma outra fase, onde colocar-se em teste já não é o suficiente, mas é preciso ter uma eficiência real, como por exemplo quando ele arruma um emprego. Quer dizer, o meu patrão não quer saber se eu tenho autoconfiança ou não tenho autoconfiança, ele quer que eu faça o serviço direitinho. Então aí o desafio deixa de ser um meio de autoavaliação e passa a ser um meio de ação efetiva na sociedade, onde o que interessa não é mais a busca da segurança, mas a busca da eficiência. Veja que é impossível você passar para esta se você não passou pela anterior. Se você não tem aquele mínimo de autoconfiança necessário para você saber quem você é, o que você pode, como é que você vai avaliar se você está sendo eficiente ou não? Isso é impossível. Né? Muito bem. Se passou por esta fase, então você chega a uma coisa que é a maturidade. A maturidade significa que o indivíduo, ele sabe quem ele é, ele sabe se ele está feliz ou infeliz, ele sabe, conhece mais ou menos o seu círculo de capacidades, ele sabe quais são os seus direitos e deveres na sociedade. E ele sabe que deve julgar os outros, mais ou menos, pelos mesmos critérios. Então, aí adquire um senso de justiça, de, por exemplo, o que nós diríamos cidadania. Quer dizer, essa camada 7, então, é a camada do homem normal de toda a sociedade. Quer dizer, você tem que saber quem você é, onde você está, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e como julgar o próximo, de acordo mais ou menos com a mesma tabela de direitos e deveres. Tá certo? O que lhe permite, então, uma convivência objetiva, normal e saudável com outras pessoas. O desenvolvimento humano, evidentemente, não para aí. Pode haver uma oitava camada em que o indivíduo que é adulto, ele coloca toda a sua vida em questão. Diz, bom, eu já obtive o que eu queria, eu estou aqui casado, sou um pai de família, sou capaz, etc, 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 tenho lá meu dinheiro, tenho meu emprego, está tudo certinho, mas para que serve tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu em última instância? Então, essa é uma etapa de crise, é uma crise da maturidade. Umas pessoas sofrem a crise da maturidade aos 50, 60, aos 40,
Outras só sofrem aos 20 e pouco já, dependendo, vamos dizer, da velocidade do seu desenvolvimento. Então, vamos dizer, até a camada 7, todos os seres humanos devem chegar necessariamente. Tá certo? Isso é uma condição para a vida social. Se as pessoas estacionam nas camadas anteriores, a sociedade simplesmente não funciona. E você vai ver que o Brasil é um exemplo disso, onde o número de pessoas que param na camada 4 é um negócio impressionante. E aqueles que estão na 4 lutando para passar para a 5, mas sem passar, sem assumir inteiramente a responsabilidade do desafio, portanto ainda estando na 4, e ainda necessitando muito da aprovação, do aplauso do grupo, do apoio exterior, as pessoas não podem agir objetivamente jamais, porque tudo que elas estão fazendo é para adquirir uma satisfação, uma gratificação subjetiva, no fim das contas. E, no entanto, embora estejam na camada 4, elas podem socialmente desempenhar papéis que correspondem às camadas seguintes. O sujeito pode estar casado, ter filho, ter um emprego, etc, etc. E ainda a sua motivação básica é a de camada 4. É a aceitação, é a sua felicidade subjetiva, etc, etc. Então, é claro que uma sociedade que é composta de pessoas assim não pode funcionar. Por quê? As ações do indivíduo sempre terão, vamos dizer, uma motivação aparente, que é aquela que corresponde à sua função na sociedade, e uma motivação interior efetiva, que é muito mais primitiva, por assim dizer. Quer dizer, o indivíduo parece, por exemplo, que está tentando fazer um trabalho eficientemente, mas não é esse o foco do seu interesse. O seu interesse é receber um agrado, como é que se é, definir quem é o grupo de amigos e quem é o grupo de inimigos, e assim por diante. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Eu não uso a palavra pulsão porque o Zonde já usou num outro sentido, mas é uma pulsão, evidentemente. É um impulso, sem dúvida. Né? É o impulso predominante. Mas eu não uso a palavra pulsão porque eu prefiro guardar o termo para aquelas 4 fundamentais que o Zonde define. Né? Então, aí, a partir do momento em que uma pessoa, o desenvolvimento interior estaciona numa camada, mas o desenvolvimento social da pessoa continua, quer dizer, ela começa a ocupar lugares na sociedade que correspondem a etapas mais elevadas, então a conduta se torna dúplice. Ele parece que está querendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. E na convivência entre pessoas que são assim, você tem, vamos dizer, a mentira duplicada e elevada à enésima potência, porque no fim das contas é tudo fingimento. Ninguém é capaz se o indivíduo fosse capaz de dizer, olha, eu estou um pouco ligando para ser eficiente no trabalho, o que eu quero é que gostem de mim, o que eu quero é me sentir ligado aos meus amigos e hostil aos meus inimigos, né? Se o indivíduo confessasse isso, ele talvez começasse a passar para a fase seguinte, porque ele diria, pô, mas isso é uma chatice, isso não basta para mim. Né? Mas, quando acontece essa defasagem entre o desenvolvimento interior e o desenvolvimento social, então você entra na falsificação da vida social. Então, por exemplo, se você observar os debates no nosso parlamento, ou mesmo os debates de mídia, você vê que o coeficiente de discussão objetiva é muito pouco. Se fosse grande, então os debates corresponderiam aos problemas, à gravidade objetiva dos problemas reais. Mas muitas vezes também as exigências de uma etapa ou camada mais primitiva se camuflam, não tem só uma camuflagem, mas tem a camuflagem da camuflagem. Por exemplo, a busca da aceitação pode ser camuflada numa aparente eficiência exterior, que, por ser justamente uma ineficiência, se camufla em esperteza maquiavélica. Eu lhe dou um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo,
frequentemente nós tínhamos que viajar e, evidentemente, o jornal pagava as despesas. Então, entre os jornalistas se considera uma obrigação superfaturar as despesas. Quer dizer, se você cobra da empresa apenas aquilo que você gastou, então você é um puxa-saco patrão, você é patronal. Então, para ser aceito entre nós, você tem que superfaturar. Ou seja, a sua eficiência tem que baixar, em nome de uma motivação de camada 4, que é ser aceito pelos amigos. Está entendendo? E isto, por sua vez, se camuflava de uma afetação de esperteza maquiavélica. Nós somos os espertos, nós somos mais desenvolvidos do que aqueles que simplesmente trabalham de maneira honesta e eficiente. Então, você tem uma dupla camuflagem. É esta superposição, vamos dizer, de funções e camadas, funções que não correspondem às camadas, mas que são efetivamente exercidas na prática, é que pode tornar a convivência numa sociedade uma confusão dos diabos, onde ninguém sabe por que o outro está fazendo alguma coisa. E a confusão, naturalmente, cria insegurança. E esta insegurança se traduz, sobretudo, na instabilidade das relações, na volubilidade, onde o indivíduo passa a odiar o outro por alguma frescura, uma bobagem de momentos, tá entendendo? E essa bobagem, às vezes, determina o curso da vida dele inteiro. Né? Isso aí acontece com muita frequência. E é, vamos dizer, um sintoma de mau desenvolvimento humano. O indivíduo que estaciona na camada 4 é porque algo lhe faltou em termos de educação doméstica. A educação doméstica foi má. A gente sabe que o número de pessoas que têm filhos, mas odeiam ter filhos, é muito grande. Quer dizer, pessoas que não se tornaram pais e mães por vocação, mas simplesmente porque uma fatalidade da natureza, o espermatozoide que chegou lá na hora errada, a camisinha estourou, alguma coisa assim. Então o sujeito vê o filho como uma fatalidade que lhe caiu na cabeça e ele vai tentar se vingar desse filho de qualquer maneira, ou se vingar da mulher que lhe deu o filho e assim por diante. Então é claro que a criança criada nessas circunstâncias, ela não vai obter, vamos dizer, o carinho, a atenção necessária para que se desenvolva normalmente, porque isso é a coisa mais importante. Durante as 3 fases anteriores, né, é absolutamente necessário que os pais garantam o coeficiente de afeição para que, ao chegar na 4, ela não empaque e, por assim dizer, o palco giratório não estaciona ali mesmo. Senão, as necessidades afetivas continuarão sendo o centro da vida do sujeito pelo resto da vida, sem que ele possa confessá-lo para si mesmo. Então começa a mandar camuflagem perante os outros, é camuflagem perante si mesmo. Então é claro que a convivência aí é um jogo de erros, é um sistema de erros, como dizia o Carlos Drummond de Andrade. Não é isso? E pense bem, como é possível que uma sociedade assim tenha uma política organizada, uma administração eficiente, tá certo? Uma imprensa que funcione, uma educação maravilhosa? É impossível. Né? Isso aqui, fazendo um parênteses, um grande problema é que as pessoas começam a dar opiniões sobre a sociedade com base num aprendizado especializado que elas tiveram na faculdade. Já estudou economia, então analisa tudo economicamente, estudou ciência política, estudou sociologia, etc, etc. E não entende que em ciências humanas só existe uma coisa que vale, que é a articulação de todos os pontos de vista. E a primeira vez que eu vi um historiador, por exemplo, que conseguia juntar todos os pontos de vista, o fator econômico, sociológico, político, psicológico, religioso, espiritual, etc., foi Ibn Khaldun, o grande historiador tunisino, né? No livro que foi publicado no Brasil em 3 volumes, os Prolegômenos ou Filosofia Social, que é o prefácio de um livro de história em 40 volumes que ele escreveu e que não tem tradução. Mas só esse prefácio já é uma monstruosidade de 1.500 páginas. E aquilo é uma maravilha, porque o indivíduo levava em conta tudo, ou seja, ele tinha a noção da vida humana concreta, não da vida humana seccionada de acordo com preceitos metodológicos limitados. Então, isso quer dizer que, por exemplo, vamos supor que o indivíduo estuda filosofia hoje em dia. O que acontece? Ele vai adquirir, eu outro dia coloquei na internet que o ensino de filosofia no Brasil se divide em 3 coisas. Primeiro
propaganda, a modelagem cerebral gramsciana. Essa é a mais vulgar. Segundo, na melhor das hipóteses, o indivíduo aprende a ler alguns textos clássicos, analisá-los de alguma maneira e discutir questões abstratas, hipotéticas. Por exemplo, determinismo e livre-arbítrio, coisas desse tipo. Então, discute tudo no plano conceptual abstrato. Mas acontece que a discussão de conceitos genéricos abstratos é apenas uma discussão de possíveis, não tem nada a ver com a realidade. Quer dizer, esses esquemas explicativos abstratos, eles só valem como prefácio metodológico a um estudo da realidade. Eles não significam nada em si mesmos. E o indivíduo Por isso que eu fiquei chocado quando eu li o livro do Dummett e disse: a filosofia é para pessoas que gostam de discussões abstratas. Eu falei, mas peraí. Sócrates não fazia isso. Sócrates estava falando de coisas que aconteciam na realidade do meio social dele. Sócrates começa com questões de filosofia moral e política que estão ali presentes. Do mesmo modo, Aristóteles, antes dele fazer uma discussão abstrata sobre qualquer coisa, fazia uma coleção de fatos enorme. Por exemplo, antes de fazer a filosofia política, ele colecionou todas as constituições de toda a cidade e estado que tinha em torno, para ele saber o que estava acontecendo, leu tudo quanto é narrativa histórica que existia, então ele estava com a cabeça cheia de fatos e não de ideias abstratas, de discussões abstratas. Então o indivíduo que tem essa formação filosófica, entre aspas, ele acha que ele está qualificado para discutir tudo. Por quê? Porque ele domina a esquemática abstrata, quando na realidade ele está nas nuvens, não sabe de coisa nenhuma, né? É um extraterrestre que acabou de descer aqui. E por fim, a terceira coisa que se chama de filosofia no Brasil são estudos técnicos de lógica, especialmente de lógica matemática, muitos deles absolutamente admiráveis, mas que não são filosofia de maneira alguma, pela mesma razão que a gramática não é literatura. O sujeito pode saber toda a gramática e não saber escrever. Era o caso, por exemplo, do Antônio Wise, né? Que o Miro Fernandes dizia: ele conhece todas as palavras da língua portuguesa, ele só não sabe juntá-las, né? E ao passo que existem excelentes escritores que não dominam completamente a gramática. Um deles é o Lima Barreto. O Lima Barreto comete erros de gramática, sem perceber, mas ainda assim ele tem força, tem expressão, etc. Então, a lógica, como diz o Eric Weil, a lógica definitivamente não é filosofia. Então, essas pessoas não são filósofos, são quase matemáticos. Então, com esta formação, ninguém está habilitado a analisar filosoficamente questão nenhuma, a não ser questões escolares, genéricas, abstratas. Então, eu acho que este é um dos piores produtos que a universidade lança no mercado. A primeira é modelagem gramsciana. O segundo é lidar com questões abstratas, tá certo? Ou ler alguns clássicos. E o terceiro são questões de lógica, questões técnicas de lógica. E curioso, o Brasil tem grandes lógicos, né? Algumas das glórias intelectuais do Brasil são o pessoal da lógica matemática, né? Mas isso não é filosofia, isso é mais matemática do que outra coisa. Então, muito bem, voltando aí às camadas, até a camada 7 é, por assim dizer, obrigatório, isso faz parte da normalidade social, e se essa normalidade não é alcançada, nada na sociedade vai funcionar, né? Mesmo porque se tem um sujeito que age objetivamente no seu trabalho, e que está realmente atuando como homem de camada 6 ou 7, ele vai ferir e magoar muitas pessoas em torno, porque ele vai agir de maneira impessoal, vai agir segundo um critério de eficiência, e não está querendo saber se você está feliz ou não. Então, quantas vezes eu não vi, às vezes no jornal, as pessoas mais eficientes e corretas serem odiadas pelos outros, né? Porque estava ali para obter um resultado objetivo e não para fortalecer o espírito de grupo, né? Fazer as pessoas se sentirem bem, etc. É claro que aí você tem uma duplicidade aí também é uma situação dupla, porque, por exemplo, se você tem um chefe, digamos, um chefe de redação, um chefe de escritório, um gerente administrativo, uma coisa assim,
ele pode pautar a sua conduta pela eficiência objetiva. Por exemplo, se é uma fábrica de sabonete, você quer vender sabonete. Se é um jornal, você quer vender jornal, e assim por diante. Né? Ou você pode pautar a coisa pela administração de recursos humanos e fazer todo mundo se sentir bem, embora a coisa como um todo não funcione. Então, evidentemente, nesse segundo caso, o indivíduo será tido como um grande chefe, ótimo, porque ele faz todo mundo se sentir bem. Fazer as pessoas se sentir bem não resulta necessariamente em eficiência. Às vezes, ao contrário, isso pode consumir todo o esforço do indivíduo. Né? E aí, eu me lembrei daquele negócio do Alexandre Zinoviev, que em toda e qualquer organização existem dois tipos de conhecimentos que você precisa ter. O primeiro são aqueles que servem para atender os objetivos da organização. E o segundo são aqueles que você precisa para sobreviver e subir dentro da organização. São dois tipos de conhecimento completamente diferentes. E é evidente que as pessoas que sobem mais são as que dominam este segundo tipo de tecnologia e não aqueles que são as finalidades da organização. Então, numa sociedade onde muitas pessoas estão estacionadas na camada 4, o número dessas situações onde as pessoas vão subir porque sabem subir na vida e porque sua única tecnologia é subir na vida e tirando isso não sabem fazer mais nada, vai ser muito grande. Se você pegar os nossos presidentes, dois últimos presidentes da República, Lula e Dilma, eles são exatamente isto. Eles não sabem fazer nada. Mas o Lula, pelo menos, tinha a técnica de agradar a todos. E assim subiu na vida. Eu já falei muitas vezes, o Lula subiu dentro do partido porque ele não tinha inimigos. Ele não fazia questão de ter uma opinião pessoal, ele não se impunha, ele deixava o pessoal tomar a decisão e em seguida ele incorporava a decisão da maioria e falava em nome dela e todo mundo ficava contente. Isso é a única técnica que ele tem. Mas isso é suficiente para subir na vida e muito. Então, você vê que aí existem... A palavra eficiência acaba adquirindo um duplo sentido. É eficiência alcançar os objetivos proclamados da organização ou é eficiência em subir na vida? Né? Então, você vê que a partir daí o simples julgamento da conduta das pessoas se torna problemático. Você nunca sabe direito do que você está falando, não sabe em que terreno está pisando. Então, como estava falando do Ibn Khaldun, então você veja que para você tentar alguma análise da sociedade, você precisa fazer um esforço monstro para você conseguir ver as pessoas na sua situação concreta. Isso significa que o número de conhecimentos e de experiências pessoais que você precisa ter para isso é praticamente ilimitado. Porque, veja, se você pegar todas as ciências humanas, a somatória de todas elas não forma um ser humano concreto. Quer dizer, além de você estudar economia, sociologia, política, antropologia, etc., etc., tá certo? Você precisa ter um negócio que o Ortega y Gasset chamava experiência da vida. E que é transmissível até certo ponto, mas não existe um tratado de experiência da vida. É uma coisa que você vai ter que acumular, tá certo? E que também só vale se essa busca for muito sincera, muito verdadeira. Tá certo? E se você colocar para si mesmo o problema, não, espera, eu quero entender o que está acontecendo mesmo. Eu não quero mostrar que eu sou um bom economista, ou que eu sou um bom sociólogo, ou que eu sou bom isso, ou que eu sou aquilo. Eu não estou interessado aqui em tirar boa nota na faculdade. Eu quero chegar, vamos dizer, na máxima medida possível, ao conhecimento da verdade objetiva sobre essa questão que eu estou tratando. Se você não está firmemente decidido a isso, então, seguinte, você não vai chegar a descobrir coisa nenhuma. Mas vai falar um monte de besteira pelo caminho. Então, isso quer dizer que a formação dada nas faculdades brasileiras é de fato uma deformação. Sobretudo a educação filosófica, onde o indivíduo, por saber discutir questões abstratas, ele acha que sabe discutir questões reais, quando às vezes essas coisas são até antagônicas. Então, até a camada 7 é o normal do ser humano. Algumas pessoas, depois que chegam aí, entram numa crise. Isso pode acontecer aos 40 anos, aos 50 ou aos 20, dependendo da velocidade do desenvolvimento do indivíduo, onde toda a sua vida se torna problemática para ele. Não porque ele tenha fracassado, ou não porque ele não foi amado,
ou não porque ele está sem dinheiro, ou não porque ele seja um incapaz, mas supondo-se que deu tudo certo, ainda assim está errado. A vida tem uma falta de fundamento. E é aí que o indivíduo, vamos dizer, transcende a esfera da mera sociedade para se confrontar pela primeira vez com a condição humana real, universal, por assim dizer. Nós todos estamos aqui, vamos morrer, não sabemos o que estamos fazendo aqui, tá certo? E, vamos dizer, vem aquela pergunta: a morte tira o sentido de tudo, tudo isso é uma absurdidade, tá certo? Então aí começam questões filosóficas, não no sentido escolar, mas no sentido real. Então isso quer dizer, o homem que não chegou a essa etapa de crise, ele não está apto para estudar filosofia, porque ele só vai pegar da filosofia os esquemas gerais abstratos, não vai ter substância de vida aquilo. Então ele realmente não sabe do que a filosofia está falando. Por exemplo, determinismo e livre-arbítrio. Eu digo, é uma bela questão, nós podemos mostrar muita habilidade lidando com isso. Espera aí, Michael. E se é o determinismo e livre-arbítrio da minha vida? Epa! Aí eu começo a sentir o drama mesmo. Eu sei do que estão falando. A questão, por exemplo, da vida após a morte. Nós podemos ler lá a doutrina da igreja, os filósofos, etc, etc, e chegar a uma série de conclusões. Mas espera aí, e se é a minha morte? E se eu me pergunto, por exemplo, eu posso morrer agora? E se você percebe isso não apenas como uma hipótese abstrata, mas como um risco iminente, por exemplo? Então você tem a crise. Só a partir desta crise você pode desenvolver uma camada nova que eu chamo de personalidade intelectual. Onde as suas ideias e crenças a respeito da vida começam a ser o centro da sua vida. Elas não são um enfeite. Agora elas são o centro. Então, as crenças que você subscreve, as ideias que você defende, etc, etc, têm um valor existencial para você que antes não tinha. Antes podia ser um meio de você brilhar na sociedade, um meio de conseguir afeição, um meio de se desempenhar eficientemente as suas funções de professor, ou escritor, jornalista, tá certo? Ou o simples exercício de um dever de cidadão, tá certo? Mas agora não, agora elas são o centro. Quer dizer, aquilo que eu acredito mesmo, aquilo que eu penso mesmo, começa a ser importante. É claro que é só aí que você é um filósofo, meu Deus do céu. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Antes a pessoa está imitando, está brincando de filósofo. Então, você é um filósofo mesmo quando morrer pelas suas ideias, tá certo? É uma alternativa perfeitamente viável, como foi para Sócrates. Ou fazer imensos sacrifícios, como por exemplo todos esses caras que levaram a vida monástica, uma disciplina duríssima, tá certo? Ou jesuítas que eram mandados para outro continente para ser comidos vivos pelos índios, etc, etc. Então, aí você prova que aquilo que você pensa, que as suas opiniões, são realmente a orientação da sua vida. E não apenas um enfeite, um subterfúgio, etc, etc. Então, é só essas pessoas que estão falando seriamente. Os outros não estão apenas brincando. Do ponto de vista do leitor que está, por sua vez, na camada 4, na 5, na 6, etc., ele não percebe muita diferença. Talvez perceba ao longo de muito tempo. Quer dizer, você lê uma coisa bonitinha, escrita por um sujeito, e diz, esse cara é um filósofo, etc. Depois de uma longa experiência, você percebe que não é bem assim. Muito bem. Supondo-se que você tenha chegado até aí, então você sabe o que você pensa e você, por assim dizer, você paga a conta das suas ideias. Então, neste momento, você começa a se colocar, por assim dizer, acima da sociedade, como alguém que não é mais determinado por ela, mas que busca determiná-la. Aí você está apto para exercer um poder. Se você pensar, por exemplo, se você estudar a vida dos grandes governantes, bons ou maus, não interessa, porque não é disso que eu estou falando, você estuda a vida do Lênin ou do Napoleão Bonaparte, tá certo? Você vê que eles estavam persuadidos de que a sua vontade e a sua visão das coisas se sobrepunham à sociedade, ao ponto de que eles podiam determinar o que ia acontecer na sociedade. Está entendendo? É claro que é só uma pessoa assim que está apta a ser um governante, embora qualquer pessoa de camada 4
possa ser colocado numa posição de governante. E, evidentemente, a conduta do sujeito vai ser praticamente ininterpretável. E quanto mais confusa, mais as pessoas podem achar até que é um personagem fascinante, porque não estão entendendo nada. Mas ele é fascinante não por excesso, e sim por falta, como é o caso do Lula, por exemplo. Ninguém o entende, porque não há o que entender. Não porque seja uma mente complexa, abrangente, tá certo? Que tem planos que ninguém compreende, tá certo? Por exemplo, Napoleão era um sujeito que ninguém compreendia. Ele chegava num campo de batalha, ele fazia planos de batalha que contrariavam tudo que os neguinhos tinham aprendido na academia militar. Ele dizia, é para fazer isso. Daí ficaram, mas capitão, o manual diz o contrário. Não, mas faz assim que vai dar certo. E dava. Então, o próprio Lenin, quando Lenin achou que era possível haver uma revolução proletária num país sem proletariado. Então ele estava contestando não só a organização vigente, mas a própria teoria na qual ele se baseava. Ele, por assim dizer, superou o marxismo clássico e inventou uma outra coisa, a revolução proletária sem proletária. Ele achou que isso era possível e era, tanto que foi feito. Então você veja que a conduta desse sujeito não é mais determinada pelo meio social, pelas influências, mas por uma iniciativa dele. Ele se torna uma força social plasmante, por assim dizer. Então, isso é a camada 10. A camada 11 já vai muito além disso, porque é um indivíduo que não apenas se sobrepõe à sociedade, mas se sobrepõe ao seu momento histórico. O caso, vamos dizer, do governante que eu citei antes, é alguém que se sobrepõe à sociedade presente, e que exerce sobre ela um poder efetivo, não um poder nominal. Não é que o sujeito é presidente da República. Tem gente que nunca exerceu cargo nenhum e fez isso, Se você estudar, por exemplo, a vida do espião soviético Harry Hopkins, o Harry Hopkins era apenas um assessor do Roosevelt, mas ele mandava muito mais do que o Roosevelt. Ele tomava as decisões, ele sabia o que estava fazendo. Então, evidentemente, um homem de camada 10. Na camada 11, você sobrepõe não só a sociedade, mas o seu momento histórico. Você tem uma capacidade de previsão histórica. Você sabe para onde as coisas estão indo e como empurrá-las numa certa direção para produzir resultados de longo prazo. Então, isso é camada 11. Mas até aí, até a camada 11, você ainda se vê a si próprio como centro agente. Mas pode chegar um momento em que você vê que acima de você tem um outro centro decisório que está atuando através de você. E aí pela primeira vez você sabe o que está falando quando diz a palavra Deus. Você pode, desde as camadas anteriores, vislumbrar isso aqui. Mas, veja, um governante, um homem de camada 10, ele pode dizer que está agindo em nome de Deus, mas ele não sabe. Hitler dizia isso. Não é isso? Muitos disseram isso ao longo do tempo. Outros não dizem em nome de Deus, mas acreditam que é uma força transcendente, como, por exemplo, o próprio Lenin achava que era, vamos dizer, as leis imanentes da história que o estão dirigindo. Na verdade não eram, era apenas a cabeça dele. Você pode ter esse vislumbre disso, mas existem pessoas que estão em contato permanente com essa fonte. Quando você estuda a vida de um santo, do Padre Pio, uma coisa assim, você vê que ele sabe quando é ele que está agindo por conta própria e quando alguém está agindo por meio dele para fazer coisas que ele não conseguiria fazer. Então aí, por assim dizer, é quando o próprio Deus coloca a força dele na tua mão. Mas você sabe que a força não é sua. Então aí é claro que a sua possibilidade de ação transcende não somente a sociedade e a história,
mas transcende até, vamos dizer, o mundo físico que te rodeia. Você é capaz de fazer impossibilidades físicas. Tá certo? Então, muito bem, até a camada 7 é normal que as pessoas cheguem. Por assim dizer, é obrigatório. As pessoas toda hora falam cidadania, cidadania, mas vocês não sabem o que é isso. Se você não transcendeu a camada 4, 5, 6, você não chega na 7 e você não é um cidadão. Você é apenas, vamos dizer, um menino inseguro buscando um grupo para se autoafirmar dentro como membro do grupo, tá certo? Ou você é um guerreiro permanente querendo provar para si mesmo as suas próprias capacidades, ou você é apenas um bom funcionário, tá certo? Subalterno, evidentemente, né? Mas não é um cidadão ainda. Então, quer dizer, para alcançar a cidadania é necessário o desenvolvimento humano. Sem isso, é tudo uma farsa. Então você vai ter objetivos de camada 4, ou no máximo 5, camufladas em exercício da cidadania. Como hoje você vê por tudo quanto é lado. Então, as pessoas perguntam, mas qual é o método para você diagnosticar em que camada uma pessoa está? Bom, não existe um teste, evidentemente, e nem poderia existir, porque se trata de uma psicologia biográfica, a psicologia do desenvolvimento. O que quer que seja teste só pode avaliar, vamos dizer, o seu estado presente. Não pode colocar você dentro de uma linha de desenvolvimento. Mas se você observa a biografia das pessoas, você pode fazer essas duas perguntas. O que elas estão buscando de maneira mais permanente? O que quer dizer? Não precisa ser consciente, é? Tá certo? Você vê isso não pelo que as pessoas dizem, pela autoexplicação, mas pela sua conduta real. E, em segundo lugar, pelo que elas sofrem. Por exemplo, você vê que aqui você vê um sujeito que está tentando se integrar num grupo. Como, por exemplo, um negro que entrou na faculdade e ele quer ser aceito pelos colegas, pelos professores, etc. Se ele fracassa nisso, ele sofre. Né? Se ele não é tido como um membro do grupo, como uma boa pessoa, um bom rapaz, um cara legal, ele não fica bem. Né? E daí você vê outro sujeito que está sozinho em casa, treinando halterofilia, tentando levantar 200 quilos. Ninguém está vendo. Mas ele quer fazer aquilo. E se ele fracassar, não adianta ninguém saber, ele vai sofrer do mesmo jeito. Então, por observações deste tipo, você acaba sabendo mais ou menos em que camada a pessoa está. Sobretudo, vamos dizer, pela sua conduta nos momentos decisivos da vida. Não é isso? Então, não pode haver um teste, não pode haver um questionário simples, tá certo? Mas esse é um problema de análise biográfica. Para fazer análise biográfica, é preciso que você tenha estudado muitas vidas e muitas biografias, não só biografias escritas, mas a vida das pessoas que te rodeiam. Pede para sua mãe te contar a vida dela, pede para seus amigos contar. Né? A hora que você souber a vida de muita gente, você começa a aprender a comparar. E isto faz parte da cultura muito mais do que você estudar questões abstratas de filosofia. Estão entendendo? Então, é claro que a inspiração primeira da ideia, eu devia ao Boris Christoff, mas o resultado que eu cheguei era muito tão diferente do que ele chegou, que o esquema da teoria da personalidade, das camadas da personalidade, é perfeitamente compreensível sem qualquer referência ao Boris Christoff, mas de qualquer modo foi uma dívida que eu tenho. A gente nem sabe, mas ele me deu um empurrão. Então fica aí contada a história e exposta esquematicamente a teoria das camadas da personalidade. Nós podemos até voltar a esse assunto com mais detalhes, né? Depois. Para as pessoas que estudam astrologia e que gostam de astrologia, uma primeira advertência: por um mapa astrológico você jamais sabe em que camada o sujeito está. Portanto, o mapa astrológico não diz a respeito disso, porque o mapa astrológico é o mesmo desde que o nego nasce até que ele mora. Então, por isso não é aquilo que eu chamei de caráter. Caráter são aqueles fatores absolutamente permanentes que ficam imutáveis na passagem de camada a camada. Né? Se o horóscopo corresponde a alguma coisa que ainda está para ser averiguado, ele só pode corresponder aos fatores permanentes.
E o pessoal pergunta, mas e as progressões, os trânsitos planetários, etc, etc. Todas as progressões de trânsitos planetários só fazem sentido quando referidos à figura estática do horóscopo originário. Portanto, eles são apenas um desdobramento matemático inteiramente previsível. Tá certo? E se são inteiramente previsíveis, eles não podem ter nada a ver com a passagem de camada a camada. Tá? Então, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco nós voltamos. Sim, o som está ok. Podemos ir direto? Então vamos lá. Então aqui, Matheus R. pergunta, assisti a aula 40 do COF e gostaria de perguntar se o senhor pode disponibilizar a apostila O que é o Dinheiro e também se ainda pretende publicar o livro Ser e Poder. Olha, é o seguinte, eu posso colocar sem dúvida, posso colocar esta apostila à sua disposição. Eu achei até que já estava no seminário. Ela é um fragmento, tá certo, de um conjunto que eu denominei Ser e Poder, para o qual eu já tenho todos os materiais, que são várias notas que eu tomei, somados aos 2 cursos de Teoria do Estado que eu dei no Paraná. Esse material todo dá umas 800 a 1000 páginas e eu jamais conseguiria organizar isso sozinho se não tiver a ajuda de um muito bom redator, mas muito mesmo, quer dizer, um homem de nível profissional, precisa de um escritor mesmo. O Rodrigo Gurgel está me ajudando com alguns dos cursos, mas não chegamos a este ainda. Então, se apareceu alguém mais do nível dele, então a gente contrata a pessoa profissionalmente para fazer isso aí. Luciano Lins pergunta, a verdade, a sabedoria, algo tão desejado, porém tão difícil de alcance, era dado a conhecer por Deus quando morremos e adentrarmos a eternidade? Se sim, um intervalo de tempo tão curto como o tempo de uma vida, se passado na busca de tal fim, tornando esse tempo não tão curto assim, considerando a salvação para ambos, o que busca a sabedoria e o ingênuo, qual o lucro, se no fim ambos foi revelada a verdade? Bom, mas a verdade nem sempre é uma coisa agradável. A verdade depende de você amá-la ou odiá-la. Se você a odeia, você vai ter a verdade do mesmo jeito, só que ela vai corresponder à sua danação, no fim das contas, né? Essa é a diferença, esse é o lucro. Ou você obtém o que você quer, ou precisamente o que você nunca quis. Carlos Estevam pergunta, uma pergunta muito interessante. Como associar uma camada geral da população no país conforme a análise do que vem impresso nas suas cédulas? Textos como Deus seja louvado, figuras históricas e personalidades teriam uma representação superior à dos micos, onças, carpas e beija-flores do Brasil? Olha, eu acho que uma das dificuldades no Brasil são exemplos de personagens históricos, de verdadeiros heróis, ou santos, ou gênios criadores, que possam servir de modelo à população. Por exemplo, as figuras que eu via nas cédulas quando eu era criança, elas não me diziam nada, e hoje, que eu estou com 67 anos, continuam não me dizendo absolutamente nada. O que pode me significar, por exemplo, o Marechal Deodoro, que é um sujeito que foi tirado da cama, era um monarquista que foi tirado da cama e chegou na hora e disse Viva a República. E 5 minutos depois já não queria mais, né? Ele é um personagem absolutamente insignificante, né? Então, não com o objetivo de corrigir isso, mas de preparar um novo panteão de pseudo-heróis, que são os heróis da esquerda, Marighella, Lamarcas, etc. Eles fizeram um mandato tampão, né, enchendo de onças, de beija-flores, de sapos, e urubus, etc, etc. E só serviu para isso. Mas eu acho que é um sintoma altamente significativo. Por aqui, quando você vê numa nota a figura de Abraham Lincoln ou Andrew Jackson, você sabe quem as pessoas foram e o que elas significaram, tá certo? E no que elas representam para você, pelos seus erros e acertos. Aqui todo mundo sabe isso, né? No Brasil, aquelas figuras não só elas são inócuas, como nada de importante se dizia a respeito delas, né? Por exemplo, acho que nunca fizeram não me lembro se existia uma nota com Dom João VI, que foi o fundador do país. O Dom João VI foi o fundador do país e o único filme que fizeram sobre ele foi um filme de gozação.
Quer dizer, o país já está, eu acho que o país todo já está retratado nisso aí, né? Quer dizer, o sujeito cometeu um pecado de fundar o Brasil e o Brasil lhe retribuiu com gozação. Aqui, o Antônio Carlos de Lanley pergunta: a minha preocupação aos 4 anos é buscar esvaziamento de mim para que Deus se manifeste. Dito de outra maneira, preocupo-me em ser um vetor de Deus no mundo, um rio por onde flui a vontade do Senhor. As questões do dia a dia são secundárias. O tempo inteiro penso agregar conhecimento para corroborar a verdade que já sei que se encontra no Senhor. Em última instância, meu critério de satisfação é saber se o que fiz, disse ou coloquei está de acordo com o que Deus me pede. Passando por esse critério, o resto que se dane. Em linhas gerais é isso. Qual camada poderia estar? Em qualquer uma delas, porque essa preocupação em si, ela pode estar presente ao longo de toda a vida. O que eu disse que caracteriza a camada 12 é que o indivíduo já tem já é um instrumento consciente da ação de Deus. Não apenas que ele queira ser isso, às vezes nem quer, mas a coisa simplesmente acontece. Tá certo? Então é um profeta, um santo, uma pessoa desse tipo. Existem indivíduos que, por terem sido agraciados com esse carisma, um minutinho, tem uma maquininha infernal tocando aqui, isso é hora. Que por terem sido agraciados com esse carisma, já tem isso desde pequeno, por assim dizer, mas esse é um caso excepcional. Ainda assim, o indivíduo vai ter que passar por todas as camadas de desenvolvimento sem que elas, vamos dizer, afetem esse núcleo espiritual essencial. Quer dizer, pelo fato de você buscar isso, isso é uma escolha moral sua. Isso ainda não, vamos dizer, não está incorporado na sua personalidade como uma realidade presente, né? Eu estou falando das pessoas que estão camada 12, são pessoas que realmente estão conversando com Deus, tá entendendo? É diferente né? Nós falamos com Deus, mas quando Ele fala conosco, a gente não ouve nada, não entende, assim, só rarissimamente. Mas, vamos dizer, Deus como uma força atuante que decide a nossa conduta imediatamente, pouquíssimas pessoas têm isso, né? Guilherme Stein: se Hitler, Lenin, etc. atingiram camadas mais elevadas da personalidade, então posso concluir que essas camadas não estão necessariamente correlacionadas à maior virtude do sabedoria. Não, de fato, não estão. E se estivessem, seria o absurdo dos absurdos, porque reduziria a moralidade a uma questão de desenvolvimento psicológico. Quer dizer, o desenvolvimento psicológico é em si mesmo um fator moralmente neutro, como o desenvolvimento físico. Então, o desenvolvimento moral da pessoa é outra coisa. Eu estou falando do desenvolvimento da consciência no sentido de saber o que está acontecendo, não no sentido, vamos dizer, das escolhas morais, né? Guilherme Luiz pergunta: o senhor diz que no Brasil é muito comum as pessoas não passarem da camada 4. É verdade, vemos isso todos os dias, inclusive os governantes. Você acha que os políticos como Lula e Dilma estão na camada 4? Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, a aprovação da patota é tudo para essas pessoas. Eles não são nada fora disso, né? A que ponto esses líderes contribuem para aumentar o número de pessoas que permanecerem nessa camada? Contribuem muito, em primeiro lugar, porque a simples presença deles na vida pública já introduz aquele elemento de duplicidade. O sujeito finge que está fazendo uma coisa, mas ele está buscando outra completamente diferente. Então, fica difícil você interpretar a conduta dele. A conduta vai parecer, vamos dizer, ambígua, incompreensível. E pior, muitas pessoas vão achar que isso aí é alguma profundidade, algum mistério que existe na cabeça do cara, quando não é. É justamente a sua insuficiência, é o fato de que o indivíduo está representando um papel que está muito acima daquilo que ele pode compreender. Gilvan Xavier pergunta: o sujeito com 40 anos está na camada 4, tem como se autoeducar e ultrapassar essa fase? Tem. É só você passar por uma fase de desafios que você coloca a si mesmo, sem plateia, sem que ninguém saiba, para você vencer. Não é isso? Então, eu me lembro claramente de quando eu passei por esta fase. Eu devia ter o quê? 13, 14 anos, onde quando eu tinha medo de uma coisa, era exatamente aquela coisa que eu ia fazer para perder o medo. Ninguém sabia, não tinha ninguém vendo, mas
Era para eu adquirir, eu ser uma fonte da minha própria segurança. Na hora que você é a fonte da sua segurança, não é que você não precisa mais da aprovação do outro. Claro, você vai precisar a vida inteira, porque isso é normal no ser humano. Mas isso não vai ser, vamos dizer, o fator determinante da sua conduta. Tá certo? Então, para sair da camada 4 tem que passar para 5. E a 5 exige o quê? Esforço, coragem. É basicamente um teste de coragem. Teste de coragem, teste de capacidade, tá certo? Que você faz perante você mesmo, com o objetivo de você se tornar a fonte da sua segurança psicológica. Né? Você e nunca os outros, nunca o meio. É muito fácil a pessoa dizer assim, eu penso com a minha própria cabeça, como diz o outro, eu penso com meus próprios miolos, eu isso, eu aquilo. Não, isso simplesmente não é verdade. As pessoas não estão fazendo isso. A motivação delas ainda é o apoio grupal, ainda é ser aceito numa determinada comunidade. Tá? Não tem autonomia. Quer dizer, a fase 5 é a fase do risco. Por exemplo, vamos dizer, um bom treinamento militar é bom para isso, porque é claro que você vai querer ser aceito pelos seus colegas, né, seus companheiros de turma, isso é tudo normal. Só que isso não vai decidir o problema. A hora que o sargento te coloca uma mochila de 50 quilos nas costas para você andar no meio da lama durante 2 dias sem parar, sem dormir, você vai ter que fazer isso, você vai ter que vencer por si. Não, o apoio dos outros não adianta. Então, colocar desafios para você mesmo, até o máximo limite da sua capacidade. Né? Mara Signorelli, eu gostaria de saber tudo o que há para saber sobre o tema do simbolismo natural. Aquele assunto que o senhor falou com o Hugo no Hangout. Ele deve levar alguns bons anos e dar um trabalhão. Mas, na verdade, a bibliografia é pequena. Além do Guénon, existe o livro vários livros do Titus Burckhardt que tratam disso de uma maneira brilhante. Existe o livro do Gilbert Durand, L'Imagination Symbolique. E existe um livro de uma antropóloga sobre isso, que aborda sobre um ângulo completamente diferente. O livro chama-se Símbolos Naturais, Natural Symbols. E a autora chama-se Mary Douglas. E eu acho que isso é tudo, e tirando assim aquilo que eu mesmo disse nesse curso, que você encontrará nas apostilas. José Tempesta, nessa semana procurei o senhor no Facebook para lhe perguntar sobre o aconselhamento de grupos de estudos. Eu pedi que procurasse durante o curso para que pudesse agendar uma audiência. Eu acho isso faz parte da minha rotina normal, quando as pessoas formam um grupo de estudos sobre um tema ou sobre o outro. Elas marcam uma conversa sobre o Skype e a gente conversa periodicamente, não com muita frequência, porque não é possível, mas sempre que dá. Se você tem Skype, você acrescenta lá o meu Skype, que é Olavo de Carvalho, tudo junto, tá certo? E me manda um pedido de adicionar você lá na lista e em seguida pelo próprio Skype nós marcamos. Isso é muito fácil, tá bom? Marcelo André, o senhor já presenciou alguém que aos 30, 40 anos superou a camada 4 e depois de empacado nela, nessa idade, a maioria das pessoas acha que não tem de mudar mais nada? Sim, já vi. Às vezes forçado pelas circunstâncias. Né? Às vezes você vê pessoas que elas são carentes afetivos, estão sempre buscando a aprovação do grupo, tudo que fazem é para se mostrar para o grupinho, para ser aceito. Né? Às vezes, você vê escolas nesse sentido, sobretudo faculdades, são elementos altamente corruptores. Tá certo? Porque eles te julgam não exatamente pela sua capacidade, mas pela sua semelhança com os demais. Você tem que se tornar semelhante ao seu professor, semelhante ao grupo. Leia o que eu escrevi sobre isso no Digesta Econômico, vai sair explicado com bastante detalhe isso aí. Então, nesse sentido, fixa a pessoa, por assim dizer, na camada 4. Né? Então, por exemplo, quando a hora que você vai fazer uma tese de mestrado, por exemplo, ele quer uma tese de mestrado que agrade a banca, que agrade a plateia. Ele não vai fazer uma coisa que está acima da capacidade dela. Eu vi um caso desse, um amigo meu, que é vou até dar o nome, foi o Antônio Donato. O Antônio Donato estava fazendo mestrado em educação e ele fez uma tese de mestrado que era de 1000 páginas. Era uma tese de doutorado, assim, um negócio absolutamente arrasador, com a bibliografia imensa, tudo muito bem explicado, um negócio de uma erudição extraordinária.
O que ele fez? Aterrorizou a banca. A banca falou, vamos dar 10 para esse cara para a gente não ter que ler essa coisa tudo, que não vamos entender nada mesmo. Então, este é um caso raro onde ele fez uma coisa pela sua própria capacidade e não foi para mostrar nada, para se mostrar para ninguém, porque ele sabia que os caras não iam entender coisa nenhuma. Ele estava fazendo o que a sua consciência mandou fazer. Mas isso é um caso raríssimo. Em geral, as pessoas cortejam a banca. Olha, eu tenho um aluno que melhorou muito, porque uma vez, anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele me escreveu dizendo, não, tem coisa aí que eu não posso dizer, porque senão o professor tal vai prejudicar minha carreira e tal. E eu respondi para ele assim, com 3 pés na mão. Falei, então você saia do meu curso e vai puxar o saco dessa gente. Né? Porque aqui eu não quero puxar saco, eu quero estudante sério, pô, né? Não estou para brincadeira. Se lá você precisa parecer bonzinho, né, e você aceita esse jogo, você nunca vai ser nada. Filósofo você nunca vai ser. E o cara se corrigiu. E isso fez muito bem para ele. Né? Mas tem pessoas que, se você diz isso, elas ficam ofendidinhas, saem batendo pezinho, dizendo que você é autoritário, você é vaidoso, você não sei o quê, você tudo assim, interpretando na base projetiva do camada 4, tá entendendo? Meu problema de camada 4 eu resolvi na adolescência. Né? A partir daí eu entendi que eu sou muito mais amado do que eu mereço. Tá certo? Eu não preciso de mais afetividade, eu não quero que ninguém mais goste de mim, tá entendendo? Eu estou aqui que nem o Pedro, e um dia chegou para mim, ele era pequenininho e falou, pai, eu vou dar meus brinquedinhos usados para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Daqui a pouco ele volta e falou, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele falou, senão eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Eu já estou nessa faz muito tempo. Você gosta de mim? Ótimo, sinal que você tem bom gosto. Não gosta, né? Falar que nem a Leila, fala que não vai falar o dentro, né? Não me amor. Quer falar mal de mim? Fale nas suas páginas, nos seus blogs, etc. Não vê. Por que você quer a minha atenção? Falou que você pensa contra mim. Eu sou obrigado a prestar atenção nessa porcaria? Mas eu já vi pessoas, vamos dizer, pularem da camada 4 para 5 forçada pelas circunstâncias. O sujeito é espremido numa situação onde não adianta ele querer afetividade, não adianta ele querer apoio, ele vai ter que resolver sozinho. E daí ele tem que se virar. Né? As situações de perigo. Agora mesmo eu estava lendo um livro que chama Ataques de Ursos. Estou lendo tudo de urso. E ali tem um médico que tratou de várias vítimas de ataques de urso e que ele diz que existe o fenômeno que chama de coragem impregnada. Quer dizer, você vê uma pessoa numa situação difícil e aparece uma coragem que você nunca teve. Né? Por exemplo, seu amigo está sendo lá comido pelo urso e você vai dar uma facada no urso, coisa que antes você era capaz de fugir de um cachorrinho. De repente, aparece isso, muitas vezes na vida. Quer dizer, às vezes o que é ruim é bom. Não é isso? Leandro Estives, o professor Ricardo da Costa envia-lhe um abraço. Manda outro para ele. O professor Ricardo da Costa é uma pessoa digna do maior respeito. Tem feito um belo trabalho na área de história. Outro dia até alguém me perguntou, falou, não, ele me ofereceu um mestrado para estudar com ele. Está falando, aceita correndo. Né? Conviver com amidez vai te fazer bem pro resto da vida. E aqui tem o mesmo Leandro, Adriano de Oliveira pergunta, não é o mesmo, é outro. Tem uma dúvida relacionada com o tema da aula. Não, é que dizer sobre esse caso desses alunos que estão reclamando e falando mal de mim, eu não quero discutir isso agora. Se não é assunto para aula, a gente discute no Facebook, né? Eu só digo o seguinte, faz 30 anos que eu dou aula e faz 30 anos que de vez em quando existe um autoexpurgo periódico. Né? E as pessoas vão esbravejar, falam barulho engraçado, depois elas desaparecem. Passa 10, 20 anos, elas começam a cercar de novo, pedindo um lugarzinho ao sol, não para mim diretamente, mas para alunos, amigos, etc. Isso é batata.
Henrique Alexandre, eu tenho uma dúvida sobre pessoas pertencentes à última camada, número 12. Algumas, acredito que até mesmo alguns santos, não possuem oportunidade para influenciar o curso da história em nível político imediato. Como é caracterizar a progressão do patamar nesses casos? Os santos, eles têm uma influência histórica de qualquer jeito, que transcende muito, tá certo? A esfera imediata e vai se prolongando pelos séculos. Você imagina o simples fato de um desses santos, que ao morrer, o corpo deles permanece intacto durante séculos ou milênios. A simples fato dessa presença já está mudando tudo. Quem quer que viu isso uma vez não é mais ou menos nunca mais. E mesmo que não tenha visto, o corpo está lá, é uma possibilidade permanente. Isso é o que se chama, no mundo esotérico, a ação de presença. Ele está mudando a coisa pelo simples fato de que ele está ali. O critério para a identificação dessa posição real de santidade normalmente é confundido com a concessão de privilégios e poderes de ordem miraculosa. Esses poderes de ordem miraculosa, eles existem de qualquer maneira, seu sujeito é santo, né? Ele vai agir, quer dizer, Deus não vai fazer um sujeito santo só para ajudar ele. A ação dele vai irradiar em torno, mesmo que ninguém saiba. Nesse momento aqui você tem um monte de monjas reclusas que estão orando por nós, e sem as quais nós estaremos absolutamente perdidos. Tá certo? Quer dizer, é uma ação de uma força imensa. Tá certo? É que as pessoas, evidentemente, elas não se impressionam com o que não lhes acontece. Mas eu já vivi bastante para entender que às vezes aquilo que não acontece é até mais importante do que acontece. Hoje alguém até comentou comigo, falou, não, se eu tenho uma vida cheia de perigo de morte. Eu falei, um monte de vezes. E eu sempre escapei. Por quê? Tem alguma monja rezando por mim. Nunca saberia o nome dela. Não é isso? Eu tinha até um tempo que eu me correspondia com uma monja aqui dos Estados Unidos que chama Jaqueline Carvalho. E depois isso aí vai fazer 20 anos. Ela disse, agora não posso escrever mais, porque agora eu vou virar reclusa. Eu não sei nem como é o nome dela no convento. Ela está rezando por mim até hoje. Né? Frederico Westing Brito, existe alguma relação entre as camadas da personalidade e as chamadas moradas, conforme ensinou Santa Teresa d'Ávila? Acredito que não. Mas eu não fiz um estudo específico sobre isso. Eu gostaria de fazer, mas eu acho que, vamos dizer, a psicologia da santidade não está ao alcance da minha compreensão ainda. Eu posso ter uma compreensão, por assim dizer, livresca da coisa, ou meramente doutrinal. Tem gente que quando obtém isso já acha que sabe tudo, mas eu sei que não é assim. Então, isso é importante. Você só compreende até aquela camada em que você está. A seguinte você vislumbra. Então, por exemplo, eu vislumbro coisa dos santos, mas eu não sei o que eles estão fazendo. E eu não me considero qualificado para fazer uma psicologia da vida espiritual. De jeito nenhum. Eu posso fazer uma psicologia da vida histórica, da vida cultural, etc. Até onde eu posso entender. Né? Mas daí para cima, não. Agora, essa consciência da sua... Curioso que essa consciência da limitação que tem a camada em que você está, só aparece quando você está nas camadas mais superiores, a partir da 8. Antes disso, você não tem muito essa visão e, assim, ingenuamente, acha que você pode julgar tudo. Mas seus julgamentos serão todos projetivos. Né? Por exemplo, esse pessoal que o Olavo ele está impondo, ele não deixa os alunos discordarem dele. Isso, evidentemente, é tudo projetivo. É o que ele sente interiormente, é o que ele faria se estivesse no meu lugar. Tá? E ele acha que ainda estou precisando disso. Fala, meu Deus do céu, vamos pensar uma coisa séria. Vocês acham que se eu quisesse parecer bonitinho, altamente respeitável, ser amado por todo mundo, eu não saberia fazer isso? Saberia fazer com o pé nas costas. Né? E por que eu não faço? Eu não faço justamente porque isso aí atrai um monte de pessoas que depois só vão me criar problema. Mesmo eu colocando na porta uns palavrões para espantar os chatos, eles acabam entrando e criam esses problemas. Se eu não fizesse isso, minha gente, né, os nogues e rasos seriam milhares. Né? Assim como um político. O político parece bonzinho para todo mundo e se cerca de milhões de cobras que depois acabam com ele. Né? Então eu já faço assim, cara de mal, cara de louco, de propósito. Né? É assim, para exorcizar, vai embora. Eu não quero que você goste de mim. Tá? Eu só quero que goste de mim as pessoas que realmente gostam de mim, que são leais e que são sérias e que estão. Para mim, essa é amizade a vida inteira. Mesmo se um amigo fizer uma cachorrada comigo, eu não vou negar minha amizade para ele, nunca mais.
Se ele voltar e pedir perdão, ele sempre terá o perdão. E ele sabe disso. Todos sempre tiveram. É? Então a amizade para mim nunca acaba, é para a vida inteira. É como casamento, é como você ser pai. Você não é um pai temporário. Sou pai de você até segunda-feira. Não é assim, porra. É por resto da vida. Não é isso? Mesmo depois de você morrer, você ainda é pai. Tá certo? Então, casamento, amizade, paternidade, compromisso, essa coisa toda só para a vida inteira. Então, eu quero essas pessoas. Né? Pessoas que, mesmo, vamos supor que o sujeito é um baita de um gênio e daqui 10 anos ele está sabendo 40 vezes mais do que eu. Né? Ele, por amor, ele vai continuar tirando o chapéu para mim. Como eu tiro o chapéu para o Dr. Juan Alfredo César Miller, para o padre lá dos Anjos, para o Paulo Mercadante. Embora em alguns setores eu tenha ficado sabendo muito mais do que eles. E daí? Eu fiquei sabendo mais do que eles, eu vim depois deles, pô. Eles me empurraram. Né? Então, tudo aquilo que os caras me ensinaram, e não só intelectualmente, mas pelo exemplo, por aquilo que eram, se incorpora em mim como um aspecto da minha personalidade. E se eu paro de amar essas pessoas, eu paro de amar a mim mesmo. Eu me voltei contra mim mesmo. Isso aí é que nem você amaldiçoar pai e mãe. É cuspir para cima, você está entendendo? Não pode fazer isso. O mandamento honrar pai e mãe se aplica, vamos dizer, a todas as pessoas que exerceram uma função paterna ou materna para você. Pessoas que te ajudaram, que te protegeram. Não precisa ser pai e mãe biológico. Tá? Professor, nesse sentido, cospe nele, está cuspindo em você, meu filho. Está cuspindo em algo que já se incorporou na sua alma. Tá? Então, mas isso tudo que eu estou falando não são elementos, né? Uma vez eu escrevi um livro, um livretinho que eu nunca publiquei, com o título altamente presunçoso de elementos de psicologia espiritual. É ridículo esse texto. Graças a Deus eu não publiquei isso. Né? Um livro sobre a teoria das castas. Eu falei, mas isso não é psicologia espiritual. Né? Isso é uma sociologia apenas. Mas na época me pareceu bonito escrever psicologia espiritual, meti lá. Entendeu? Se eu publicar, eu vou mudar o título, evidentemente. Mas a verdadeira psicologia espiritual, como a ensina Santa Teresa, é uma coisa que eu consigo mais ou menos vislumbrar. Eu estou aqui como uma criança, uma criança pequena vendo o amor do seu pai e da sua mãe. Ele não entende aquilo. Né? Ou vendo, né? Às vezes até conversa simples. Né? Eu me lembro que meu pai e meu tio conversavam de futebol, não entendia nada. Eu sabia que era alguma coisa que eles estavam falando, tal, mas aquilo para mim era esotérico. Tá certo? Eu não é que eu não entendesse nada, entendi alguma coisa suficiente para saber que eu não estava entendendo nada. Então, a psicologia da santidade é a mesma coisa. Né? Então, aqui só para... olha, todas as perguntas que vêm pedindo listas de livros, eu vou ter que dar um jeito para respondê-las por escrito, fora da aula, no site, porque aqui não, dá 10 livros aí. Fala, peraí, calma aí, eu tenho que selecionar, pensar um pouco e fazer uma listinha, isso não sai na hora, né? Então, às vezes são coisas que eu li 30, 40 anos atrás, eu preciso rastrear de novo lá, ver como é que é. Então, essas coisas prometo que eu vou inventar um jeito. Né? Já existe na internet uma lista enorme de livros que eu recomendei. Mas ainda falta muito sobre pontos específicos que as pessoas perguntam. Eu vou inventar um jeito de resolver essa questão, prometo. Então, eu acho que por hoje é só. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.